Estamos de volta com Guilherme Lichan discutindo o impacto da inteligência artificial na gestão educacional. E, obviamente, em toda a educação, especialmente na educação básica, que é a especialidade do Guilherme. Guilherme, no primeiro bloco do nosso programa, nós falamos muito sobre as oportunidades que a IA está trazendo para a educação, mas nós sabemos que também existem muitos riscos. Você poderia falar um pouquinho sobre esses riscos, sobre a sua visão do que eles são e de como nós podemos nos proteger deles? Pois é, acho que a gente tem que fazer essa discussão sempre olhando para esses dois elementos, né? Porque são elementos importantes para pesar aí custos e benefícios esperados, né, de adoção de tecnologia. Se tem um potencial grande, embora sujeito às várias restrições que a gente falou, né? Acesso, conectividade, e assim vai. Do ponto de vista de riscos, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que ponderar como é que essas novas tecnologias elas afetam aqueles direitos digitais das crianças e adolescentes. Esse, aliás, é uma terminologia, é um conceito novo aqui no Brasil que só ano passado, pela primeira vez, passou a figurar aí nas discussões legais, né? O Ministério dos Direitos Humanos, inclusive, tem puxado aí com a Conanda um grupo de trabalho para pensar com cuidado esses direitos digitais de crianças e adolescentes, principalmente nesse contexto de inteligência artificial. Eu vou dar alguns exemplos de riscos que, né, esse esforço de digitalizar dados e, né, trazer mais dados para plataformas unificadas, como você falou, podem trazer para essas crianças, que a inexistência dessas tecnologias meio que tornava isso talvez menos relevante ou menos preocupante, né? Então, dois exemplos que são bem diferentes, mas eu acho igualmente preocupantes, tem a ver com o que que se faz uma vez que esses dados estão presentes lá com a presença dessas tecnologias. Então, suponha que a gente consiga, de fato, botar todo tipo de marcador lá da criança, o que que ela diz na sala de aula, até biomarcadores, né, que podem ser preditivos. A gente faz isso em estudos no Malau, né, para conseguir prever desenvolvimento infantil, a gente coleta dados de onda cerebral, de batimento cardíaco, são biomarcadores não invasivos, mas que podem ajudar a entender quais crianças vão ter dificuldade, né, quais crianças que vão ter mais chance de sucesso. Suponha que esses dados vazam, por exemplo, e aí esses dados eles também são considerados preditivos por instituições financeiras, instituições de saúde, né, que podem acabar motivando decisões dessas instituições de negar serviços, por exemplo, para essas crianças, ou para o empregador, por exemplo, negar acesso para uma criança ou um adolescente que no passado, então criança e adolescente, mas que no futuro vai estar lá disputando uma posição de emprego, mas que por causa de uma informação lá atrás que era preditiva sobre o desenvolvimento futuro, ou esse empregador vai concluir que ele ou ela tem um potencial menor, às vezes erradamente, né, com base naqueles dados. Mas é uma riqueza tão grande de dados que pode alimentar tanta natureza de modelos aí, que pode acabar motivando esse tipo de decisão de negar acesso a serviço ou a oportunidades. Então, isso vai gerar um monte de oportunidade de discriminação estatística com base em dados que afetam direitos, né? Então, isso precisa ser moderado, modulado pela regulação. E acho que a gente está nos tempos infantes disso, né? Nem a Unicef, nem né, a Organização Internacional do Trabalho ainda tem frameworks bem definidos de como é que a gente deveria pautar, né? Até o consentimento para cessão desses dados, né? Em que medida a criança, adolescente, seus pais estão bem informados o suficientes para poder consentir sobre né, a cessão desses dados para alimentar esses modelos que a gente imagina que, se tivesse, poderia melhorar a educação, mas ao mesmo tempo está expondo essas crianças e adolescentes a potenciais riscos presentes e futuros. Eu falei mais de riscos futuros, agora deixa eu falar de um risco presente, né? A gente tem visto, até viu recentemente no Brasil, notícia de que imagens tinham sido manipuladas digitalmente, e aí foram produzidos nudes falsos, né, com a ajuda de inteligência artificial de adolescentes e distribuídos em grupos por aí. Então, está aí um risco, né? Quando você digitaliza imagens e vídeos de crianças e adolescentes, você está sujeito a que essas tecnologias cada vez mais sofisticadas manipulem e distorçam essas imagens, né? E aí gerem situações que podem causar danos, psicológicos, morais, e muitas vezes acabar até resultando em danos físicos para essas crianças e adolescentes. Então, são preocupações muito concretas que, de novo, a sociedade ainda não está bem preparada, nem mesmo em termos de arcabouço regulatório, para conseguir lidar e limitar esses danos. Então, eu vejo isso com preocupação e a tecnologia avança num passo próprio, né? Que a gente não consegue falar, vamos segurar aqui enquanto a gente decide. Então, essas coisas precisam avançar rápido. De novo, tem esforço em andamento, mas são preliminares, mesmo fora, né? Eu vejo aqui na Califórnia.
Alguns distritos escolares importantes aqui, por exemplo, o de Santa Clara, que está na região próxima aqui da onde fica Stanford, ainda está preliminar como é que está definido esse arcabouço, né? As escolas aqui estão começando a adotar alguns usos de inteligência artificial, principalmente na gestão, e como thought partner que a gente fala, né? Como se fosse um parceiro de conversa, de planejamento para os professores. Na sala de aula, por enquanto, só em artes e redação, para ajudar nesses processos criativos para os alunos. Mas ainda assim, é dados sendo coletados, são potenciais direitos digitais sendo colocados em risco se a gente não pensar e moderar muito bem para onde vão esses dados, como é que são esses termos de consentimento, direito de uso e assim vai. Então, era assim, não sei para onde vamos, mas é uma preocupação que eu tenho e que acho que a gente precisa discutir. Eu acho que esses exemplos que você traz são importantes, né? São como outros países estão solucionando essa questão. E você falou sobre essas escolas aí do distrito aí, de onde você está perto da sua escola, mas você s- teria outros exemplos interessantes que você poderia comentar com a gente, assim, que você acha que o nosso público poderia se interessar, conhecer um pouco mais? Seja nos Estados Unidos ou em outros países do mundo? Eu acho que assim, a Europa tem se adiantado em algumas questões, mas ainda assim preliminar. A gente viu um relatório recente da Unesco, menos focado em direitos digitais e riscos, e mais focado, por exemplo, em como professores precisam se preparar aí, né, para fazer um uso pedagógico dessas ferramentas em sala de aula. É um arcabouço interessante, porque é multifacetado, né, e está sempre pensando na tecnologia como alavanca, né, para empoderar o professor para fazer coisas mais qualificadas, sofisticadas. É basicamente liberar tempo do professor de tarefas que são repetitivas e maçantes, mas também como elas podem ser usadas para liberar personalização, criatividade, como é que você consegue trabalhar com turmas heterogêneas sem precisar separar a turma. Então tem assim muitos potenciais, mas como sempre naquele tripé que a gente falou, né? Inclusive, eu acho que esse ângulo é interessante para o Brasil pelo seguinte, que a Unesco puxou, que é pensar o papel dos professores e a interação entre IA e professores. Por causa do desafio de conectividade que a gente tem, ele é muito real, tá? Eu tenho uma plataforma, uma iniciativa aqui na Escola de Educação de Stanford que chama equidade.info. A gente coleta dados em, atualmente, cerca de 200 escolas no Brasil e foram sorteadas para ser uma amostra representativa do nosso ensino básico. Então, o Brasil tem mais de 160 mil escolas e essas 200 representam essas 160 mil, porque são amostradas para ter todo tipo lá, rural, urbana, Fundi 1, Fundi 2 e médio, escola indígena, com educação de jovens e adultos, tem todo tipo. E a gente entrevista alunos, professores e gestores escolares a cada 2 meses, vai com tablet, coleta dados do nível do IBGE, né? Parte do que dá para fazer com tecnologia, porque a gente vai com os tablets, é medir velocidade da conexão das escolas. Então, a gente tem o único dado, um painel representativo ali de escolas, em que de fato eu consigo te dizer, olha, esse aqui é o percentual de escolas sem internet para uso pedagógico. Está aqui a velocidade média de download e upload das escolas. E os dados são deprimentes, né? Porque eles não são os dados que o diretor reporta. Então, não é o diretor dizendo, eu tenho conexão. É a conexão que chega mesmo, quando eu ligo, conecto no Wi-Fi da escola. Então, a gente tem ainda 20% de escolas no Brasil, quase todas públicas, né? Que não tem ainda internet para uso pedagógico. Mas o pior é que das 80% que tem, a velocidade típica ali, né, que chega, para 92% delas, a gente tem menos de 1 megabit por segundo por aluno no maior turno da escola. O que que significa essa estatística enorme que eu citei aqui, né? Para os alunos realmente poderem usar tecnologia na sala de aula, todo mundo vai precisar usar ao mesmo tempo. Então, está todo mundo na frente de um dispositivo conectado e utilizando. Diz a Megdu, né, que é uma organização que monitora o acesso à internet nas escolas, o uso pedagógico, etc., que esse marco de 1 megabit por segundo por aluno é o mínimo que precisa para usar uma plataforma de aprendizagem adaptativa, que dirá, né, essas ferramentas de IA. Né, um Camigo, que é um tutor da Khan Academy, ou um Duolingo, que agora tem ferramentas de AI também para conversação. Então, sem uma mega, se só 8% das escolas têm pelo menos esse nível, então assim, a gente não tem essa velocidade. A gente pode sonhar e olhar o que que os Estados Unidos têm, o que que faz, mandar delegação para cá para aprender, tentar contratar caminho para fazer no Brasil, mas aí não tem velocidade para rodar. E, enfim, de novo, a gente não tem um non-issue, a gente está discutindo algo que não faz sentido para o país. Porém,
Se a gente pensar aqui, a gente tem 49 milhões de alunos no ensino básico, mas só 2 milhões, né, de professores. 2 a 4 milhões. Depende um pouco da contagem do universo de interesse. Mas suponha que a gente fosse focar, sei lá, nos 500 mil professores que estão nas escolas mais vulneráveis do país. E se a gente desse um chip com plano de dados ilimitado para esses professores poderem acessar ferramentas digitais e compartilhar essas ferramentas digitais em sala de aula? Poxa, aí a gente, primeiro, liberaria o potencial dessas ferramentas, liberaria ela através do professor como mediador do conhecimento e também moderaria os riscos, né? Porque não é o aluno acessando de forma independente, né? Claro que eu não estou dizendo que essa é a situação ideal e o único esforço, mas para mim é o esforço mais simples que a gente deveria fazer, conectar professores. E aí, com esse framework da Unesco, passa a ser diretamente relevante. Por isso que eu estou dizendo que é tão especial que ele tenha saído recentemente, tão relevante para o Brasil, porque eu acho que dá para andar de forma casada o esforço de conectar os professores para que essas ferramentas estejam disponíveis na sala de aula, mas aí garantir que a gente não só conecta eles, né, mas que a gente empodere, treina e forma bem esses educadores para que a gente faça um bom uso dessas ferramentas em sala de aula. Olha, eu amei a sua ideia, Guilherme. Eu amei a sua ideia, amei essa iniciativa. Eu espero que, se esses dados estiverem disponíveis, a gente possa colocar aqui dentro da descrição desse vídeo. A minha vontade é de mandar imediatamente essa entrevista para o Ministério da Educação, porque é muito necessário realmente essa conectividade. Inclusive, da última vez que eu tive em reunião com o Ministério, eu falei assim: nossa, quando eles me mostraram qual era o plano de conectividade do Brasil e por que que a gente não tem a conectividade nas escolas, né, por uma série de questões que é um histórico que não compensa a gente estar falando aqui, eu falei assim, olha, eu, se fosse vocês, eu faria um único contrato, colocava tudo por satélite e resolvia a conectividade de todas as escolas de uma vez. Mas essa, obviamente, não é a única solução, você trouxe uma outra muito incrível, muito inteligente, e eu acho que essa, inclusive, é mais viável, no sentido de que a gente vai estar fazendo algo que está dentro das nossas possibilidades. Então, muito Isso. incrível realmente as suas reflexões, muito importantes, mas eu gostaria de ouvir o outro lado. Tem alguma coisa onde nós brasileiros estamos melhores ou que a gente poderia contribuir para os outros países? Eu acho que não. Nessa área eu não vejo como, né? Faltam as bases aí para que a gente possa fazer progresso. Tem umas iniciativas que eu vejo aqui que são interessantes, que tem a ver com assim, preservação cultural, né? A gente tem uma cultura muito rica, né? Então tem pesquisadores daqui, por exemplo, que eles fizeram um Arduino lá, uma plaquinha para que e treinaram um GPT em Tupi-Guarani e aí mostraram como você pode usar o GPT para fazer como se fosse uma plataforma para você aprender e manter viva a cultura Tupi-Guarani, né? Mas isso não é uma iniciativa brasileira enfim, mas mostra que a gente se beneficiaria muito, né, de ter mais iniciativas nacionais, que, ao meu ver, às vezes o Brasil tem um pouco de vontade de reinventar a roda ou de fazer coisas específicas que aí me dá um pouco de pessimismo, né? Que eu sou em geral uma pessoa otimista, realista, mas de vez em quando o pessimismo me invade. Por exemplo, eu vi que dentro do plano de IA do Ministério das Telecomunicações, lá que eu vi recentemente, tava a ideia das comunicações, né? Tava a ideia de treinar um modelo, né, em português e tal. Esse tipo de coisa é uma péssima ideia, porque você tem muito menos corpos online de coisas que estão escritas em português, né? E não é assim que a gente tem visto os esforços mais produtivos de treinar modelos. O modelo é treinado com todo o corpus que está disponível. Aqui em inglês é muito, muito, muito maior. E aí você pode usar né, textos e produções em português para tunar e melhorar a performance desses modelos. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que valorizar mais a cultura, a nossa base cultural e as ferramentas, adaptar e trazer o que tem de melhor lá fora, em vez de tentar reinventar a roda por aqui. Exatamente, foi isso que eu encontrei também dentro do Japão. O que que eles fizeram? Eles fizeram um front-end, não sei se é exatamente esse o nome, eles usam todos os modelos, colocam aquele front-end para os professores e para os alunos, e a partir daí acessam todos esses large language models, todas as possibilidades.
E é isso, Guilherme, concordamos em muitos aspectos, foi uma alegria estar com você aqui hoje, eu tenho certeza que o nosso público também se beneficiou muito com as suas colaborações, mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do E Agora Entrevista. Mais uma vez, muito obrigada, Guilherme Lichan, e a você que nos acompanhou, siga o nosso canal no YouTube e assista também o programa pela UNBTV, o canal 15 da NET Brasília, e pelo site unbtv.unb.br. Até a próxima!